Que a paz de Jesus seja conosco, sejamos abençoados por todos aqueles espíritos bondosos que estejam aqui conosco e por Jesus. Então vamos dar início. Tem um camarada ligando aqui, mas dá para dar introdução. Trago um abraço lá do Centro Espírita Áticos, nosso membro, a todos vocês, tá? Então recebam então esse carinhoso abraço dos amigos lá do Áticos. Tem um amigo lá, Gutenberg, amigo meu, muito bom. Bom, gente, brincadeiras à parte, só para tirar um pouquinho do... Pensa que não, mas tem ainda, né, Luz? Tem atenção ainda. Como acho que a maioria já sabe, eu decidi há um tempo atrás, depois da pandemia, né, não fazer mais palestras nas casas espíritas. Minha garganta não estava legal na época e tal, e por outros motivos que eu também preferi. Mas aqui na casa a gente tem esse dever, né? Então, e é gostoso falar aonde a gente trabalha. E também, muitos de vocês já sabem, o quanto eu gosto de falar de certos espíritos que brilharam pela Terra e que deixaram um legado, né? Aqueles que fizeram algo de grandioso para a gente, né? Então é bom falar, é bom voltar a falar sobre... Peraí que ele está falando um negócio aqui que eu não acertei com ele isso. Ainda não, cara. É bom a gente voltar a relembrar esses vultos espíritas, né? Esses vultos que deixaram legado. E eu estava até conversando com a Berna agora há pouco sobre essa questão de quem foi Paulo de Tarso. Quem foi Paulo? E aí a Berna conversando comigo, falando sobre isso, eu disse a ela, olha, eu tive um seminário espírita muitos anos atrás, Carmen Silveira, lembrei agora, me ajudaram. A Carmen Silveira pegou o livro do Paulo, né, a vida de Paulo Estevão, e secou o livro todinho em partes. Então nós ficamos um dia inteiro, e é isso que falta hoje no Espiritismo, a vontade de estudar, o desejo de estudar, e não querer chegar aqui rapidinho e ir embora. Lá foi um dia inteiro, foi de 8 às 18, só paramos 1 hora para almoçar, almoço lá mesmo. E a Carmen Silveira, na época, contou do nascimento à morte de Paulo, tudo que ele passou. Mas ela destrinchou o livro todinho. E aquilo ficou na minha mente uma coisa tão gostosa que eu falei, um dia ainda eu vou falar alguma coisa sobre ele. E depois de ler o livro, Paulo Estevão, depois de ler alguns outros livros, algumas coisas de Paulo, fui pesquisar. Falei, poxa, que interessante. Paulo fez algumas viagens, assim como Kardec, que nós já falamos também, e quase ninguém comenta sobre essas viagens. Então, nossa, né? Ninguém quase comenta, está ouvindo? Então, tá legal, obrigado. Quase ninguém comenta sobre essas viagens de Paulo. Sabem que elas foram feitas. Quem leu o livro aqui? Quem leu o livro Paulo Estevão? A maioria, né? Então, quem não leu, se tiver a oportunidade de ler, é um livro grosso, mas é muito gostoso. Quando você começa a ler, você não quer parar. E lá mostra as dificuldades que Paulo passou no livro sobre essas viagens. As dificuldades foram imensas, foram muitas, que vocês não têm noção do que ele tenha passado. Esse menino aqui, de vez em quando, ele faz isso. Mas vamos lá. Paulo de Tarso. Eu não vou contar a história dele. Tá? Eu acho que a maioria sabe mais ou menos essa história de Paulo já, e se a gente fosse contar, como eu falei, seriam 2 palestras para contar mais as viagens. Mas vamos lá. Ele nasceu na primeira dezena, né, primeira década do ano cristão já. Então ele nasceu ali na nossa era, depois que foi o Cristo, né? E ele nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade, eu não sei se ainda existe, não sei. Era uma cidade na Cilícia,
distrito da Ásia Menor, entre a Panfilha e a Síria. Tudo isso resumido, hoje, Turquia. Então, Paulo seria um turco hoje. E ele tinha uma família muito abastada, de plenos poderes, e essa família, ela fora designada, então, para esse local, eles eram judeus. A de Israel, que a Estado de Israel não existia ainda, né? Eles eram de Jerusalém, mas foram designados para esse local, como o rabino, o pai era, né, uma pessoa muito influente, e lá onde ele nasceu. Então, por isso, Paulo de Tarso. O que era essa Cilícia na época? O que era Tarso? Era todo um potentado romano, era do Império Romano. Então ele tinha, por isso, a cidadania romana e tinha a cidadania, hoje, digamos, Israel, mas era de Jerusalém, tinha a cidadania judaica. Então ele começou, desde aos 6 anos de idade, quando começou a ser instruído, já a aprender sobre as leis mosaicas. E ele aprendeu em 2 línguas essas leis. A Torá, que é do hebraico, e a Septuaginta, que foi a versão grega dessas leis. Então ele tinha, né, toda essa capacidade. Comentando ainda com a Berna, é uma pessoa que ele veio preparado para isso. Ele veio já pronto para isso. Mas espera lá, ele veio pronto, mas por que ele perseguiu? Por que ele matou os cristãos antes de tudo? É a lei do livre-arbítrio. Chega um momento, ele veio preparado. Se você começa a desviar o caminho, Deus te dá uma opção, te dá 2, na terceira, né, depois da terceira já era, aí você está por você mesmo. Ele só teve uma chance, que veio Jesus a buscar por ele e mostrar o caminho que ele tinha que seguir. E ele interpretou. Por isso que eu costumo dizer, que eu até comentei com ela, são 3 personagens na história bíblica, principalmente do Novo Testamento, que eu costumo dizer que são símbolos da mudança radical de vida. Mudança radical de vida. Por que mudança radical de vida? É aquela encarnação, ou reencarnação, no caso deles, que se aproveitou nitidamente para a mudança de vida. Passou da água para o vinho, da lama para a limpeza, alguma coisa assim. Por que, Edson? Vamos lá. Paulo de Tarso perseguiu, matou, apedrejou, proibiu, censurou, tudo, em nome da lei. A lei que era de Moisés, ele tinha ela como fé. Então a gente não pode julgar por aí. Ele não tinha condição ainda de entendimento de outras leis, mas ele tinha que. Então ele estava seguindo aquilo que ele achava correto, que ele aprendeu, que ensinaram a ele, certo? Chega numa etapa da vida, vem Jesus, se apresenta a ele, derruba ele do cavalo, deixa ele cego, mostra o que ele tinha que fazer, ele faz o quê? A partir daquele momento ele, então, Senhor, o que eu tenho que fazer? Recebe as instruções e vai e faz. Deixou tudo. De perseguidor, passou a ser perseguido. E de perseguido a apóstolo. E ouso dizer que ele fez mais sozinho do que os outros 12. Ele fez mais sozinho, e eu vou mostrar para vocês por quê. Ele fez mais sozinho do que os outros. Bom, rapidamente, com o tempo, ele sai com a irmã, Dalila, da Turquia, vai para Jerusalém para estudar no Sinédrio, porque já estava determinado a ser um doutor da lei, aprende, fica lá, começa a perceber as questões dos cristãos e volta para a Turquia para continuar lá o seu legado. Chegando lá, se espalha a notícia do Nazareno, que os cristãos, os apóstolos de Jesus, estavam fazendo uma mudança radical. E ele se revolta. Volta a Jerusalém, até o Sinédrio, consegue forças e autorizações para prender, para matar, e aí vem e mata Estevão, apedrejado. Então vamos parar a história de Paulo aí e vamos agora para a sua
o seu legado, né? Mas, cara, você passa para mim, porque senão eu vou ficar controlando dois aqui, não vai dar, não. Obrigado. Então, as viagens missionárias de Paulo, pode passar. Nesse mapa, lembrando bem que é praticamente o mapa da antiga Europa, tá? Claro que não tem muita diferença de hoje, apenas nas divisas dos países, claro. Mas, cadê o apontador? Deixa ele. Não, você botou para baixo? Em cima, baixo um pouquinho. Aqui, Itália, Roma, né? E aqui, ó, Antioquia, que é a Turquia nesse momento. Por aqui, assim, Judéia, Jerusalém, mais abaixo. Então, era um trajeto ou a cavalo, né? Ou de barco, tá? Então, não, só um minutinho. Isso que está no mapa aqui é o Império Romano na época de Paulo. Tudo isso aqui foi tomado. Então, ó, um pedaço da África, aqui a África ainda reunida, Egito, né? Aqui já um pouco do Oriente Médio, a Europa lá quase chegando na Rússia, assim aqui em cima, até o Reino Unido praticamente, ó, praticamente a Europa toda foi tomada, né? Pelo Império. Desculpa. E aí, o Império Romano começa a decair por aqui, depois continua. E até ser o que é hoje somente Itália e Roma, né? Não tem mais o Império Romano. Então, Paulo nasce aqui, vem para cá, né? Vem para cá para estudar, volta. Na volta, numa das suas voltas de Jerusalém, que ele vai atrás, né, de Barnabé, passou, daqui a pouco a gente lembra. Ananias, pode falar. Ele sai daqui e no trajeto aqui que acontece isso com ele, né? Então vamos lá, vai passando. Aqui são a primeira viagem de Paulo, a gente entrando no nosso assunto. Então ele passou por essas cidades, ele sai de Antioquia, né? Sai porque ali Antioquia foi o primeiro núcleo de cristãos nessa região fora de Jerusalém. Então só existia em Jerusalém e depois começou em Antioquia, para depois dali sair. Porque os cristãos nessa época estavam sendo perseguidos, ainda, né, pelos judeus a que Paulo pertencia. Depois de tudo acontecido, ele vai até Antioquia para se ter lá. E lá ele encontra Lucas, o apóstolo Lucas, que era um médico. Ele conhece Lucas ali antes de sair na sua primeira viagem. Ele fica aqui 1 ano e pouco, em Antioquia. Aí depois ele vai para Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Psida, Icônio, Listra, Derbe. Vocês veem que praticamente nenhum nome desse existe hoje mais, né? Mas são cidades que ainda existem com outro nome. Então, a gente pode passar. Aqui está o mapa, então, da primeira viagem. Ele foi, né? Você pode ver que está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Ó. A Galácia aqui em cima, Galícia, Antioquia aqui, Jerusalém está mais aqui. Então ele começa por aqui. Então ele começa aqui e vem para Chipre. Aqui Chipre. Por que ele vem para Chipre primeiro? Porque ele veio com Barnabé. Barnabé quem iniciou com ele essa jornada de missionários. O que eram essas viagens? Essas viagens tinham, o primeiro intuito era de falar sobre Jesus, sobre o cristianismo. Sim, lá em Antioquia ele mesmo denomina as pessoas que seguiam a Jesus de cristãos. Tá? Cristo, cristão. Então foi ele que deu esse apelido para nós de cristãos. Foi Paulo. Tá? Já Paulo aqui. Então ele vai para Chipre. Por quê? Porque Barnabé, que foi a primeira a sair com ele, ele era de Chipre. E ele era também amigo do novo governador, que liberou a questão de religião naquela época. Era uma pessoa mais sem ser um ditador, vamos dizer assim, tá? Uma pessoa mais liberal. Então ele vem para Chipre, começa a fazer as palestras em Salamina, aqui está Salamis, né? Em Pafos, Delfos, uma coisa assim. Tá? Então ele vem para cá, ele vem para essa capa. Depois daqui ele vai para Perga, ele sobe,
5 está por aqui. Vermelho. Em vermelho, né? Ele volta para cá, depois ele segue, vem aqui para cima, Listra, Derbe, vai Ícono, aqui Derbe e volta até. Não, aí daqui 11, 10. Eu não sei por que o mapa está assim, mas ele vem daqui e volta para Antioquia de novo. Tá bom? O mapa aqui não está mostrando direitinho o caminho que ele fez, mas com certeza ele fez o trajeto via terra. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui é o mar Mediterrâneo, gente. Isso aqui é o mar Mediterrâneo. Para ele vir daqui, barco. Aqui, a cavalo. Aqui, barco. Voltar, tudo isso, barco. E o mar Mediterrâneo, ele não é uma lagoa. Ele não é uma coisa pequena, ele é grande. Tem tormentas, tem ventos, tem ondas, tem tudo. Tem tempestades, como nós vamos ver. Deixa eu dar uma passada. Antioquia segue o legado romano, tornou-se o ponto de partida das iniciativas missionárias. Então, já falei, foi onde começou tudo para os cristãos que partiriam em missão para o mundo todo de evangelizar. Ide e pregai. Ide e evangelizai. Paulo levou ao pé da letra isso. Então, essa primeira viagem foi liderada por Barnabé, que levou Paulo de Antioquia até o Chipre, como já falei. Em Chipre, Paulo enfrenta e cega Elimas, um mago. Por quê? Esse mago era um feiticeiro do rei anterior, do governador anterior. E ele era uma pessoa do mal. Então ele começou a atacar Paulo em praça pública enquanto pregava. Então Paulo, em nome de Jesus, enfrenta ele e cega Elimas. E prova que ele estava com o Cristo. Né? E depois, então, esse Elimas, eu estava lendo, um tempo depois ele volta a enxergar. Que estava criticando seus ensinamentos ao procônsul Sérgio Paulo, que era o governador então atual. Em Chipre, terra natal de Barnabé, eles fundaram um núcleo de Pafos. Aqui naquele mapa bem embaixo, com um nome diferente, né? Com PH. Fundam também um núcleo em Perge, já subindo naquela saída de Chipre. Seguem para Antioquia, na Pisídia, onde Paulo profere um longo discurso e converte muitos, mas acaba expulso da cidade. Essa Antioquia não é a mesma dele, tá? Já é uma outra. Foram para Icônio e novamente expulsos, seguem para Listas. Então, olha só, começa aí toda a derradeira dificuldade de Paulo e seus amigos, aqueles que o seguiam. Eles chegam no local, começam a falar, fundam ali uma igreja, fundam um local, um localzinho para fazer, porque até então a maioria eram perseguidos. Eles fundam isso, ele passa algumas palavras, alguém copia alguma coisa. Lembrando que Paulo copiou no deserto, durante os anos que ele ficou no deserto, algumas escrituras, alguns escritos dos evangelistas. Ele copiou. Então ele fazia cópias disso e mandava depois e deixava nesses locais. Tá? Ou alguém também anotava o que ele falava. Então ele segue para lá, todo lugar praticamente expulso. E às vezes apedrejado, tá? Ele não apedrejou? Tem que sofrer, né? Paulo, durante o discurso, cura um coxo nessa cidade de Listra. Uma pessoa que manca, né? Então já aí é o segundo amostra dele com a anuência do Cristo. Ele e Barnabé foram confundidos com os deuses romanos Júpiter e Mercúrio. Nesses locais eram politeístas. Eles estavam tentando introduzir o Evangelho de Jesus, monoteísta. Então eles começaram a ser confundidos com Mercúrio, Júpiter e Mercúrio. Achavam que eles estavam ali encarnados em pessoa. É engraçado isso, né? Quando você lê o livro, ele comenta isso tudo em detalhes. Por conta da intriga dos judeus, Paulo foi preso e apedrejado, mas sobreviveu. Ele sobrevive por conta de um menino de 15 anos, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, mas não lembro agora. O menino ajudou.
mas ele já foi aí já apedrejado com mais intensidade nessa cidade. No livro, ele conta bem, era um recanto, assim, tinha um poço, ele conta os detalhes. Então você acaba imaginando aquilo ali, aquele local por onde ele é apedrejado. E ele fica muito mal com esse apedrejamento. Ele fica muito mal, porque ele tentou falar mesmo sendo apedrejado, por quê? Tinha em mente quem? Estevão. Como é que morreu Estevão sendo apedrejado? Quieto, calado, em oração a Jesus. Ele sentia as dores, mas não reclamava, não correu, ajoelhou e ficou ali até o final. Então Paulo tentou fazer o mesmo. Só que aí o garoto, que eu não lembro agora quem é o nome, ele tirou Paulo de lá. Ele e algumas pessoas tiraram. E esse garoto então, depois passa a ser um dos discípulos de Paulo. A gente vai falar dele. Com Barnabé, seguiu então para Derbe. Isso depois de um tempo para se recuperar. Tá? De lá, retornaram passando novamente pelas mesmas cidades para reforçar as comunidades recém-fundadas. Então eles, apesar de serem apedrejados, expulsos, eles voltavam com fé e determinação. Isso tudo não foi 1 ano, 2, foram vários anos. Foram vários anos. Todas as viagens, as 4 viagens dele, levou 20 e poucos anos. Levaram 20 e poucos anos. Terminaram então a viagem em Antioquia de novo. Aí sim, Antioquia, lá na Turquia, né, na cidade natal dele. A segunda viagem, de novo, aí ele muda algumas, né? Ele vem de Antioquia, Derbe, Listra, já tinha passado por lá, vai para Troade, Filipos, que é na Filipenses, né? Telassônica, dos Telatonicenses, Bereia, Atenas, na Grécia, Corinto, Éfeso, onde ficou Maria com João, no templo, Cesareia. Então ele passa por tudo isso aí na segunda viagem. A segunda viagem está aí, ó. Então ele sai daqui, ele desce, vem para Jerusalém, vai para cá, ó. Agora ele faz o trajeto ao contrário, né? Ele sobe, o Chipre está aqui, ele sobe, vai subindo, vai descendo, vem, faz tudo isso aqui, volta, passa por aqui e volta. Depois desce para Jerusalém. Paulo partiu na segunda viagem de Jerusalém, onde estava sendo realizado o concílio com os outros apóstolos, no qual a obrigatoriedade da circuncisão foi retirada. Isso aqui, ele está falando parte da segunda viagem, por quê? Porque ele estava em Jerusalém, foi para Antioquia, de Antioquia ele subiu. Tá? Com o resultado do concílio, escolheram 2 mensageiros que acompanhariam Paulo e Barnabé nessa missão. Os eleitos então foram Silas e Judas, chamado Barsabás, não é Barrabás. Paulo, Barnabé, Judas e Silas partiram de Jerusalém, levando os decretos apóstolos aos fiéis em Antioquia. Então, como eu falei, ele sai de Jerusalém, sobe, depois ele vai para as outras cidades. Em Antioquia, eles cumprem a missão que lhe foi dada, sendo que Judas retorna para Jerusalém e desaparece na história. Esse não é o Judas, né, do apóstolo. Enquanto Silas permanece. Por que não é o Judas, gente? Silas permanece na cidade. Em Antioquia, Paulo e Barnabé tiveram uma dura discussão por causa de João Marcos, que se separam. Aí começou a dissidência entre eles. Lá no livro está, por quê? Se alguém quiser, não vale a pena contar. Você tem que ir lá buscar. Barnabé acabou levando João Marcos, ficou esse tempo, pegou João Marcos que estava ali e foi para Chipre. E Silas se juntou a Paulo, inverteram e subiram. Paulo então e Silas sobem, enquanto os outros 2 vão para Chipre. Barnabé era de lá, né? Paulo e Silas viajaram para diversas cidades diferentes, como Tarso, Derbe, Listra. Isso já tinha, né? Na Ásia Menor, que é a parte ali mais ocidental da Europa, né? Da Ásia, perdão, acima ali da Europa. Nesta última, eles encontraram Timóteo, esse menino, né? Um discípulo que tinha uma boa reputação e decidiram levá-los com eles. Passados 20 anos de sua conversão, realiza um sonho, chega a Atenas, a metrópole intelectual da época, achando que ia ser fácil. Lê do engano. A Grécia era o modus pensandi do mundo na época.
Era filosofia pura, era politeísta, eram os pensadores que estavam ali. Né? Então, era muito difícil você colocar na cabeça de um filósofo uma nova filosofia. Então, a segunda viagem, nós vamos aí que eu tinha passado. Em Filipos, na Grécia, uma multidão incitada por homens insatisfeitos com o exorcismo de uma escrava se insurgiu contra os missionários, açoitando e prendendo Paulo e Silas. Foi a primeira prisão dele. Primeira vez que ele ficou preso. Há algum tempo. Então eles começaram a fazer essa palestra no local lá e esses homens insatisfeitos, politeístas, começaram a insuflar as pessoas para insurgir contra ele. Porque eles fizeram um exorcismo numa escrava. Eles libertaram a escrava. O primeiro encontro do cristianismo com a filosofia pagã da Grécia se deu em praça pública. Então, sempre em praça pública. Após um repentino terremoto, os portões da prisão se abriram e os dois puderam escapar. Então, eles estavam presos, um terremoto pequeno, abalou a cidade, abriu as portas da cela. Dessa vez ele fugiu. Depois ele não fugiu não, mais à frente ele não foge, mas ali ele fugiu. Porque ele sabia que ele tinha uma missão. Ele sabia. Então, lá no filme, o filme acho que é do lado protestante, mostra que o cadeado se rompe, que a voz de Deus, a ira de Deus, faz balançar a cela, nada disso, terremoto. Eles seguem então para Bereia, de onde Paulo segue para Atenas, deixando ali Silas e Timóteo. Então ele segue para Atenas porque era o sonho dele. Silas e Timóteo ficam pregando ali naquela cidade de Bereia. Tudo ali na Grécia. Convidado para fazer uma conferência no Areópago, Supremo Tribunal grego, provou o insucesso. É o que eu disse. É difícil você colocar uma nova filosofia para filósofos. Conseguiu algumas conversões e a fundação de um núcleo de Corinto. Assim, de todos os que eles fundaram ali pela Grécia, foi a única que continuou. Tanto que ele incentivou depois com cartas aos coríntios. Paulo e seus companheiros seguem até Éfeso e o grupo permaneceu ali para iniciar aquela que seria a mais forte e fiel igreja cristã daquele tempo. Um importante centro da cristandade. Éfeso era já um local muito falado, porque Maria, a mãe de Jesus, estava ali. Eu falo numa palestra, as mulheres da Boa Nova, sobre esse local. Então ela estava ali a convite de João, que montou e fundou uma igreja numa colina, e pediu para que ela fosse passar o resto da sua vida com ele. E ela foi. E lá ela, no final da vida, Jesus vem buscá-la ali. Então, Éfeso era como se fosse, vamos supor assim, uma coisa no Brasil de cristãos, Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Aparecida do Norte. Era mais ou menos isso, era um núcleo, era um centro de cristãos, onde todos iam ali pela fé. Então, ele vai até lá. Lá ele pega com João mais manuscritos ainda. E conhece João, fala com Maria. Para encerrar essa segunda viagem, partiram para Cesareia, passaram por Jerusalém e finalmente chegaram em Antioquia. Imagina, gente, Jerusalém, ele depois de tudo que ele fez, tudo que ele foi no Sinédrio, chegar como cristão. Foi bem recebido? No livro ele fala. Atendendo a apelos, o apóstolo inaugurou um novo gênero literário, as epístolas, instruções religiosas políticas. Por quê? Tudo isso que nós falamos nessas duas primeiras viagens, eles fundaram núcleos. Desses núcleos que eles fundaram, foram aparecendo pequenos outros núcleos de fundações de cristãos. E eles precisavam, como nós hoje, de palestrantes, de pessoas que fortalecessem a fé, que dessem o impulso, que fizessem o estudo, que explicassem mais coisas, que mostrassem o caminho para eles. E eles não estavam conseguindo. Então, ele teve a ideia, já que eu não posso estar em todos os lugares, eu vou estar lá através da minha fala escrita. Então, ele começou a fazer as cartas. Cartas de Paulo
carta de Paulo a Coríntios, a Tessalonicenses e assim vai, aos Filipenses e assim vai. Então ele inaugura aí. Essas cartas demoravam para chegar um pouco, né, gente? A primeira epístola foi dirigida à cristandade Tessalonicenses. No Novo Testamento são 21 epístolas, sendo 14 de autoria de Paulo. Então, no Novo Testamento tem 2/3 das epístolas que são de Paulo. A terceira viagem, Éfeso, Macedônia, de novo, voltou para lá, né? Grécia, Filipos, Troade, Assos, já mudou, entrou mais cidades agora, Quios, Cós, Rhodes, Pátara, Tiro, Potilomedá, Cesareia e Jerusalém. A terceira viagem está aí, ó. Então, ele chega até Jerusalém depois aqui no final. Vai de novo, ó. Por que ele sempre procura esses lugares aqui? Porque são os núcleos mais fortes. E dali ele incentiva as pessoas em volta a fazerem, né, o seu trabalho. Uma nova visita aos núcleos já organizados foi a finalidade da terceira viagem. Então foi sustentar aquilo que já tinha. Não adianta eu querer criar um novo centro espírita se eu não tenho pessoas que congreguem ali. Concordam? Então é difícil. Aqui em Maricá eu já presenciei uns 4 ou 5 centros espíritas serem fundados e depois acabam. Por quê? Não tem os adeptos necessários, ou na espiritualidade talvez não tenha sido programada ali, alguém insistiu e realizou, né? Acolhido de forma comovente nessas cidades, numa rápida passagem por Cesareia, um vidente de nome Ágabo profetizou a prisão de Paulo, que se manteve disposto a morrer em nome do Cristo. Então ele avisou: olha, não vá, não volte a Roma, serás preso, e será teu fim. Ele: não, eu vou, em nome de Jesus eu vou, em nome do Cristo eu vou. E foi. Paulo iniciou sua terceira viagem missionária, passando por toda a região da Galácia e da Frígia, para reforçar a fé e ensinar para os fiéis, além de repreender o que estava em erro. Ele chamava atenção também. Ao chegar em Éfeso, ficou ali por pouco menos de 3 meses e realizou uma série de milagres. Tá, milagres no texto, a gente coloca milagres, tá? Mas todo mundo sabe que milagres propriamente não existem, né? Ele tinha o dom da cura, é diferente. Como curas e exorcismos. Depois do exorcismo também a gente sabe, né, gente? É doutrinar, já não existe nem mais essa palavra, né? Mas doutrinar o esclarecedor. Exatamente. Depois de provocar uma revolta na cidade, em Éfeso, o apóstolo seguiu para Macedônia. Então ele já começou aí a não querer mais entrar em discussão com o povo. Ele já prefere já sair, também estava com idade já, né? Passou novamente por Corinto. Quando ele estava pronto para retornar para a Síria, mudou de ideia por conta de um plano que os judeus tinham feito contra a sua vida. Ele ficou sabendo, alguém avisou. Então, voltando então para Macedônia, e dali seguiu para Troade. Então ele mudou um pouco a sua viagem. Passou também por Assos, Mitilene, Quios, Samos, Mileto, na Dura Jogos, Rhodes, Pátara, onde Paulo embarca no navio com destino a Tiro, na Fenícia. Foi uma das maiores viagens dele. Cansativa, demorada, difícil, né? Imagina andar naqueles locais sem um tênis, como a gente tem hoje, né? Só com aquela coisinha fina no pé aqui, amarrada com cadarço. Chutou pedra pra caramba, coitado. O grupo de Paulo segue para Ptolomaida, Cesareia, onde visitam Filipe, o evangelista, e finalmente chegam a Jerusalém. Então essa foi a terceira. Quarta viagem. E aí ele começa. Aqui está a Cesareia, né? Então, já está um pouquinho mais abaixo. Começa a Cesareia, vem de barco, vem aqui para Mira e vem descendo, passa aqui no Chipre de novo, desce bastante para chegar aonde? E aqui nessa viagem, por aqui assim, se sucede algo que eu vou ver se está no texto, depois eu vou ver. Alguém sabe o que acontece aqui? Na quarta viagem para Roma? O livro, alguém leu? Quem leu? Tormenta. Isso, vamos lá. A viagem para Roma foi cheia de surpresas. Atingida por uma tempestade, uma tormenta, por isso que eu falei no início, subtropical, é a mesma coisa, gente. Ele ficou um tempo na Marinha, sabe? O sul, aqui no nosso sul do Brasil,
O mar ali é violentíssimo, é subtropical. Então são correntes marítimas, correntes de ventos, são coisas assim, são fossas, são um monte de coisas ali, plataformas que influenciam, né? Então, essa frente fria que nós estamos sofrendo agora aí, que passou pelo sul com ventania forte, vem tudo lá de baixo. Então ali, lembrando que eles estão acima do Equador já, mas é uma questão subtropical, né? Então ele passa aqui por essa tempestade subtropical e a frágil embarcação ficou à deriva por 14 dias, encalhando na ilha de Malta, ao sul da Itália, e ali permanecendo por 3 meses. Eu vou voltar. Olha só, ele iria do Chipre para abastecimento, para cá, para depois ir para cá, passar por esse estreito para cá, porque é logística de abastecimento. Ou então teria que passar por aqui para depois ir para cá. A tormenta levou eles para cá, ficou à deriva esses 14 dias aqui, até chegar nessa ilhazinha aqui. E daqui 3 meses para se recuperar, pegar um novo navio e seguir. Só ali 3 meses. 14 dias no mar. Gente, eu levei do Rio de Janeiro à África do Sul 12 dias no navio. Imagina você passar num barquinho mequetrefe, pulando para lá para cá, 14 dias perdido. Sem água, sem alimentação, ter que pescar ali. Entendeu? É difícil. Em Roma é decretada a sua prisão. Então foi só chegar lá, já sabia que ele já foi preso. Prisão domiciliar. Paulo permaneceu 2 anos num aposento que alugara, sob vigília constante de um legionário romano. Ali ele podia receber visitas. Ele recebia, né? Tanto que no filme mostra que ficava um cara lá tomando conta, e eles, para falar de Jesus, eles tinham que falar baixinho, tinham que escrever escondido, para o cara botar entre as roupas e levar, o ajudante, né? Mas aí, foi favorecido pela condição de cidadão romano, movia-se com liberdade, auxiliando Lucas a redigir a biografia de Jesus com base nos fatos relatados por Maria. Ele tinha essa cidadania. Então, eles não acharam nada que o condenasse. A Suprema Corte deles, não o imperador, a Suprema Corte não achou nada. Ele era um cidadão romano. Não tem nenhuma acusação contra ele. Então, vamos deixar ele à vontade. Decorrido 2 anos, convencidos que o processo não era da competência da alçada civil, mas o tribunal religioso, decidiram pela volta do apóstolo à capital do império. Então, ele foi liberado, fez umas saídas ali e voltou para Roma. Por quê? Tribunal religioso. Em Roma tinha um tribunal judeu. E aí o assunto modifica. Não estava na esfera civil, estava na esfera religiosa. Não encontrando saída para o processo de caráter religioso, o tribunal do império absolveu o réu, podendo pregar livremente, partir para a 4ª viagem, levando na bagagem um programa desenvolvido de evangelização. No mês de julho de 64, enquanto visitava comunidades cristãs do Oriente, em Roma, no grande circo, espalhando a sua dor. E aí vem então o incêndio de Nero. Tá? Ele foi preso, foi solto, mas vai ser preso de novo. Um violento incêndio que durou 7 dias atingiu a região entre o Célio e o Palatino, consumindo vidas e propriedades. É a velha história de Nero ateando fogo e culpou quem? Culpou os cristãos. Nero era uma pessoa doente, mas ele planejou tudo. Ele acertou todo esse esquema de atear fogo em Roma, viajou para ficar fora de férias alguns dias, os seus aliados fizeram o que tinham que fazer, e ele volta e acusa os cristãos de terem ateado fogo em Roma. E aí o que ele faz? Persegue, então começa a perseguir os cristãos, né? Então, atribuído o incêndio à seita dos nazarenos, seus seguidores foram perseguidos. Enquanto alguns foram lançados às feras no Coliseu, essa história a gente já conhece bem, outros foram transformados em tochas ardentes, atados aos postes. Juro que quando eu vi o filme não consegui olhar. Apesar deles não terem mostrado direto, mas mesmo assim o semblante de dor de quem estava ali eu não consegui. Né? Porque a gente se imagina, né? Devia estar lá fazendo isso. Intensifica-se as pregações de reconforto. Né? Então ele começa a pregar nas catacumbas agora, porque agora então ele já está, né, sendo perseguido de novo também, porque cristão. Então eles começam a fazer isso nas catacumbas.
nas grutas, nos cemitérios, para poder fugir daquela ordem de prisão. Acusado de insuflador e cúmplice dos cristãos incendiários, recebeu voz de prisão numa das reuniões das catacumbas, voltando ao cárcere em condições bem mais difíceis. Aí já passou, né, para o lado do imperador e do lado religioso também, como aconteceu com Jesus. Lançado no subterrâneo do cárcere, no fórum romano, permaneceu em solidão quase absoluta, sentindo mais do que nunca a deserção de quase todos os seus amigos. Por quê? Porque ali começou mesmo a perseguição, incendiar, matar, jogar os leões, e a maioria dos cristãos ficaram com medo. Correram. Não é? Pedro não negou Jesus com medo, depois ele foi, né? Ficou até o final. Mas a maioria correu de medo. Muitos correram. Sabendo da proximidade do fim da árvore missão, redige sua derradeira carta, nomeando Timóteo, aquele garoto, seu testamenteiro. No último apelo, Paulo exortou todos os cristãos a se manterem firmes na fé, mesmo em condições adversas, a cumprirem seus deveres e colocarem amor em todos os seus atos. Levado a julgamento, ouviu sua sentença de morte, e numa manhã da primavera do ano 67, um golpe certeiro decapitou a cabeça do mais ardoroso entre os discípulos de Cristo. No filme é terrível essa cena no final também. Só que eles cortam ali, não sei se alguém viu, eles cortam a cena, daí um pouco ele já ressurge em espírito e Jesus está ali esperando por ele. É uma coisa muito linda de se ver, né? E é isso que eu tinha para falar. Sei que não parece um pouco chato, porque a gente fica mostrando vídeo, falando rápido, mas é a necessidade que a gente tem de mostrar o quanto foi difícil para Paulo, né, tanto aceitar no início o legado do Cristo, como depois que ele aceitou. Porque no livro, leiam o livro Paulo Estevam, vocês vão ver, ele passa mais de 3 anos no deserto. Né? Ele, no deserto, ele sobrevive a custas do tear. Por quê? Todo aquele que era do Sinédrio, ele era obrigado a ter uma profissão à parte, para caso acontecesse alguma coisa, ele poder se sustentar depois, né? Porque ele se recebeu do Sinédrio. E ele foi então, aprendeu com o pai a tear tapetes, roupas, e foi isso uma das suas glórias no deserto. Foi isso que fez com que as horas passassem, fez com que ele pensasse, refletisse, fez com que ele escrevesse, estudasse, se preparasse até aquele momento em que ele viu que estava pronto para sair para o mundo falando sobre Jesus. Ele então ali, ele se coloca como Jesus fez, foi para o deserto orar. E ele fez o mesmo. Não que a gente tenha que fazer isso também para o deserto, não é essa a questão. Mas a gente tem que analisar o que a gente tem feito em prol da doutrina espírita, a doutrina do Cristo, em relação ao que foi feito por esses mártires. Voltando ao que eu falei com Bernadette no início, por que eu digo que Paulo, Maria de Magdala e Joana de Cusa são os 3 baluartes que numa reencarnação mudaram, de repente, mudaram para se elevar mesmo, e se elevaram. Paulo, acabei de contar, estava a cavalo para ir matar alguém, para ir perseguir alguém, que era um enviado de Jesus. E ele cai daquele cavalo e fica cego. Depois aquele que ele iria matar, que o curou. E aí ele passa então, né, a ser um apóstolo do Cristo, o maior apóstolo do Cristo. Joana de Cusa era a esposa do senhor de Cusa, um intendente de Antipas, que vivia de cobrar impostos para o império, e era uma pessoa até ruim. Mas ela não, ela tinha um amor no coração, ela tinha algo no coração que ela não sabia o que era. E quando viu Jesus pela primeira vez, quando ela passou por lá, ela ouve Jesus falar, ela fala, é isso que eu queria. E começa a seguir o Cristo às escondidas. O marido morre, e ela então passa a trabalhar, porque a mulher não trabalhava naquela época, principalmente uma mulher da sociedade, mas ela enfrenta tudo para cuidar do seu filho.
ia trabalhar, ia seguir Jesus. Aí sim ela vai seguir Jesus. E ela vai, então, presa com o filho, por ser cristã, e é colocada numa fogueira, junto com o filho, ao lado do filho. E aí, naquela hora derradeira, os caras começam a insuflar: cadê teu Cristo que não vem te salvar? E aí o filho: abjura o Cristo, minha mãe, abjura por mim. Imagina daqui um filho pedindo para simplesmente dizer: não sou cristã, para salvar o filho e a ela. Ela fala: o Cristo se entregou por nós. Cala-te, o Cristo se entregou por nós e nós também temos que fazer isso. E eles são incendiados ali, naquela fogueira, como se fosse uma tocha humana. Maria de Magdala, como eu falei, era uma pessoa da vida, era uma pessoa que vivia de ostentações, flores, perfumes, joias, que os homens levavam até ela em troca de seus favores. Mas ela sentia no seu coração algo que não era aquilo que ela queria, não era aquela vida que ela queria. E quando ouve Jesus passar e falar, a mesma coisa: é isso que eu quero. Deixou tudo de lado e seguiu Jesus. Foi a primeira vez Jesus, e aonde ele diz: não me toques, ainda não fui ao Pai, vá e diga que estou vivo. Ela foi a primeira. Quando ela chega à conta, ninguém acredita, principalmente Tomé. Mas ele volta e se mostra lá. Então ela é a primeira vez Jesus, e ela quer seguir Jesus. E os apóstolos não deixam por ser mulher. Ela queria ser uma das apóstolas, eles não deixam por ela ser mulher. O que ela faz? Eu não posso. Eu aprendi o que Jesus falou. Ela vai ver na cidade entrando alguns leprosos. E o que eram os leprosos naquela época? Eram enxotados para o vale dos leprosos. E ela então cura, ajuda a curar, a fazer curativos, e segue aqueles leprosos para o vale. Fica lá anos curando ele, e adquire a lepra e morre leprosa e se entrega toda para aquela causa. Então são 3 baluartes do Cristo que mudam sua vida da água para o vinho, da noite para o dia. E são aqueles que conseguem. Então nós podemos também, em algum momento, em alguma reencarnação, fazermos isso. E a gente pode começar por agora. Muita paz a todos, muito obrigado.